Olá! Um dos maiores exemplos que o nosso Senhor Jesus nos deixou é a celebração da ceia, a Santa Ceia. E a palavra de Deus no livro de Coríntios, ela diz o seguinte no capítulo 11, a partir do verso 26. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. A Santa Ceia, muitos dizem que ela só pode ser participada, ou você só pode participar, se você está em plena comunhão com a igreja. Nós vimos aqui o texto de que desonrar o que Jesus ensinou, estaremos pecando contra o próprio Jesus. Agora, de fato, eu só posso participar da Santa Ceia se eu estiver com a minha vida organizada, se eu estiver com a minha vida em plena comunhão com os princípios da igreja. Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Você já sabe, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. As dúvidas que você tem ao ler a palavra de Deus ou algum assunto que você tem dúvidas sobre religião, sobre a palavra de Deus, a Bíblia, manda pra gente. Nós vamos responder baseando-se na palavra de Deus. Este é o principal objetivo do Na Mira da Verdade. É fazer com que a gente compreenda esses assuntos mediante a palavra de Deus. Quem está na mira para responder a sua dúvida é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? Estamos aí contentes, porque temos percebido que cada vez mais telespectadores têm estudado a Bíblia com Na Mira da Verdade e têm pedido os cursos bíblicos que nós estamos oferecendo. Então é uma honra para nós tê-la como telespectador, e esperamos que o programa continue sendo uma ferramenta de Deus para o seu estudo pessoal das Escrituras. Professor, a gente tem andado aí pelo Brasil, nas caravanas, em outras apresentações que nós vamos, e a gente percebe como as pessoas têm aprendido, né, sobre a palavra de Deus, nos próprios testemunhos do Anjo da Esperança, como são tocados pelo programa Na Mira da Verdade. E eu queria dizer para você, falando em Anjos da Esperança, esse programa é mantido pelo Anjos da Esperança. Obrigado a você que é anjo, que tem feito esses programas evangelísticos chegarem a lugares que jamais imaginaríamos. E a gente ainda tem muito a fazer. Obrigado por você que é anjo. E ainda, se você não é um anjo, aqui fica o convite. Participe desse ministério, ajude a Novo Tempo a chegar mais longe, tá bom? Como sempre eu falo aqui no programa, a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo. Nós abrimos aqui o programa, professor, falando sobre o assunto da Santa Ceia. Você sabe que esse é um assunto, às vezes, até polêmico. E chegou uma pergunta para a gente aqui que eu contextualizei mais ou menos na abertura. E eu vou colocar essa pergunta agora para a gente abrir o programa. Ela chegou pelo nosso SMS e diz o seguinte: eu gostaria de saber se um casal que é amasiado pode tomar a Santa Ceia. Nós lemos aqui no texto, professor, que é uma coisa de consciência que nós temos que, quando o versículo 28, né? Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma o pão e beba
do cálice. E as pessoas têm dúvida, e até mesmo, às vezes, a liderança da igreja, em determinadas igrejas, pode condenar algumas certas atitudes dos membros, proibindo-os de participar da Santa Ceia. O que a Bíblia pode nos orientar sobre esse assunto, professor? Veja, existem muitas igrejas cristãs, né, que realmente não incentivam os membros da igreja a participarem da Santa Ceia se eles não estão, diríamos assim, com a vida em dia com Deus. Mas uma pergunta que eu costumo fazer é a seguinte: na realidade, quem está com a vida em dia com Deus? Eu não conheço ninguém que não peque. Se existe esse alguém, que se apresente a mim, porque eu gostaria muito de bater um papo com você. De alguma forma ou outra, nós estamos em débito com Deus. E o que acontece é que muitos cristãos acabam interpretando indevidamente esse texto de 1 Coríntios 11, 28 e 29 e acabam deixando de participar de uma cerimônia que seria algo muito significativo para aproximar esta pessoa de Jesus e para fortalecer a sua fé em Jesus Cristo. Nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cremos que a Santa Ceia é uma cerimônia que deve de ter a comunhão aberta, ou seja, qualquer pessoa que deseja manifestar fé no sacrifício substitutivo de Cristo pode participar. Agora, como que nós entendemos os versos 28 e 29 que dizem para não beber, na verdade o verso 27, né? Para não comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente. Nós temos que ler o contexto para entendermos o que é participar da cerimônia de uma forma indigna. Primeiramente, o verso 28 já começa a explicação dizendo assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem entender o propósito da cerimônia, não é? Come e bebe juízo para si. Então, quando que a pessoa participa da Santa Ceia indignamente? Primeiro, quando não se examina. Quando não examina a si mesma para ver o quanto é pecadora e para ver, quem sabe, o quanto está sendo orgulhosa em não sentir tanta necessidade de Deus. Então, a primeira coisa, a pessoa participa da Santa Ceia indignamente quando ela não se examina a si mesma para reconhecer quem ela é de verdade e que ela precisa realmente da ajuda de Cristo. E depois, diz o texto, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, o corpo espiritual de Cristo, né? O pão simboliza o corpo de Cristo oferecido na cruz, come e bebe juízo para si. Então, o que Paulo está condenando aqui é participar sem uma autoanálise e sem compreender a cerimônia. Participar por participar, né? Isso é uma falta de respeito, é blasfemar contra Deus. Aqui no contexto não percebemos que uma pessoa pecadora não pode celebrar a Santa Ceia. Na verdade, a Santa Ceia é para pecadores. Se nós lembrarmos da celebração da Santa Ceia de Jesus com os seus discípulos, lá em João capítulo 13, haviam pecadores, uns mais e outros menos. Inclusive Judas participou, não é? Então, irmã, em relação à sua pergunta, é óbvio que Deus, Ele não quer que você viva apenas amaziada, diríamos assim. Deus quer que você regularize a sua relação, que você se case, não é? Que você regularize a sua situação através de um casamento civil. Mas enquanto isso não acontece, pelo menos nós não entendemos que isso seja um motivo para você não participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é para pecadores. E todo pecador que sente necessidade de Cristo, né? E entende que está participando de uma celebração que comemora a morte, a ressurreição e depois a segunda vinda de Cristo, esta pessoa não está participando de forma indigna, de acordo com o contexto bíblico.
Muito bem, professor. Muito bem, estamos apenas começando o programa. Para você participar, você pode mandar sua pergunta por SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Ou pelas nossas redes sociais. Pelo facebook.com/Na Mira da Verdade e também namiradaverdade.nt e também no nosso Instagram, @Na Mira da Verdade. Participe, mande as suas dúvidas para a gente e ainda nós temos também o nosso blog. Nosso blog já está lá, é só você colocar a sua pergunta que a gente recebe aqui na hora, tá bom? Participe, mande a sua dúvida. Nós começamos falando sobre a Santa Ceia e as perguntas começam a vir na sequência. Essa aqui também chegou pelo SMS, professor, e diz o seguinte... Meu nome é Fábio, sou de Janaúba, Minas Gerais. Obrigado pela sua participação, Fábio. Gostaria que vocês me ajudassem a entender 1 Timóteo 4, os versos 4 e 5, pois eu já ouvi pessoas sinceras dizerem, com base nesse texto, que se pode comer ou beber tudo feito antes uma oração, incluindo o pão e o vinho fermentado na Santa Ceia. O texto de 1 Timóteo 4 e 5 diz o seguinte: tudo o que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento. Porque a palavra de Deus é a oração, a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Professor, como entender esse texto de 1 Timóteo 4 e 5. Aparentemente, Deus está liberando para a gente comer qualquer tipo de alimento, fazendo uma oração. E até mesmo ele citou aqui o uso do vinho fermentado na Santa Ceia, ou seja, o vinho alcoólico. Isso a Bíblia nos ensina dessa maneira mesmo? Veja, quem escreveu a primeira carta a Timóteo foi Paulo, obviamente, assim como ele escreveu também a primeira carta aos Coríntios. E o que Paulo diz aos Coríntios acerca do comer e do beber? No capítulo 10, verso 31, Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então a Bíblia diz que no nosso comer e no nosso beber devemos glorificar a Deus. Por quê? Porque o corpo que Ele nos deu é o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20. E sendo o templo do Espírito Santo, Deus se importa sim com aquilo que comemos e com aquilo que bebemos. Então, este é um assunto muito claro no texto bíblico, de modo que Paulo não estaria, em 1 Timóteo 4, indo contra as orientações dietéticas que Deus deu em Levítico 11. Tá? Vamos analisar 1 Timóteo 4 no seu contexto. Então, lendo a partir do verso 1, nós vamos entender que Paulo está se referindo aqui a um tipo de apostasia que apresentaria regras excessivamente rígidas para o ser humano. Então, vamos ler aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja, os ensinos em relação a alimentos são chamados de ensinos de demônios, não é? E eu pergunto, Levítico 11 foi escrito por demônios? É óbvio, isso é um absurdo. Levítico 11 foi inspirado pelo Espírito Santo, foi escrito por Moisés. Então, se aqui está se referindo a um padrão alimentar, diríamos assim, criado por demônios, não tem nada a ver com Levítico 11. As pessoas viajam na maionese porque não analisam o contexto do verso. E segue, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Agora vamos ver no que constitui-se essa heresia, que proíbe o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ação de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então o que você vê aqui no contexto? Que esses ensinos de demônios
ensinos apóstatas, envolveria proibir casamento e abstinência de alimentos que Deus criou para serem comidos. Então aqui não está falando dos alimentos imundos, está falando dos próprios alimentos bons que Deus havia criado para serem comidos. Aqui nós percebemos regras rígidas, ascéticas, para causar o que eles chamavam de a mortificação do corpo. Por que eles proibiam o casamento? Privar o corpo do prazer sexual. Por que proibir um alimento? Quanto menos prazer a pessoa sentir de se alimentar, ou quanto menos prazer sexual tiver, mais se elevará o seu espírito. Então Paulo está combatendo um tipo de ascetismo, não é? Que envolvia a proibição tanto do prazer sexual quanto do prazer de se alimentar das coisas que Deus criou para serem recebidas com ações de graças. E aí Paulo está dizendo no verso 5 que nenhuma das coisas que Deus criou, tanto a sexualidade quanto a alimentação, vai trazer qualquer tipo de prejuízo espiritual para nós, porque tudo isso é santificado pela palavra de Deus que o aprova e pela oração. Então é muito importante que antes de chegarmos à conclusão de um texto, o analisemos em seu contexto. E por isso usar esse texto para desmerecer Levítico 11 e para contradizer 1 Coríntios 10:31 é um erro muito grande e o cristão não pode fazer isso. Muito bem, professor. Eu sempre digo aqui no programa, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Essa pergunta é uma pergunta sincera, que chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Luciene Maria e ela diz o seguinte: eu não sei como fazer a pergunta, mas vamos lá. Ela pergunta o seguinte, professor: Jesus não poderia ter nascido no nosso tempo? Nascendo naquele tempo, tinha algum motivo especial? Então, ela, na sinceridade dela, ela quer saber por que Jesus nasceu naquela época. Será que ele estaria cumprindo alguma profecia? Eu acho que essa é a questão. Por que ele nasceu naquela época? Tem alguma razão? Ou ele poderia ter nascido em qualquer momento da história? Na Bíblia, ela é bem direta em dizer que Cristo nasceu num tempo determinado pela vontade soberana de Deus. Isso está em Gálatas 4:4, que diz o seguinte: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, minha irmã, o tempo, para Cristo nascer, isso é Deus quem define. Nós sabemos, por alguns detalhes do texto bíblico, que Cristo veio num tempo necessário para que Deus começasse a desmistificar certos aspectos do caráter de Deus que haviam sido deturpados por Satanás, por religiões pagãs. Então Deus já começou, na verdade, a desmantelar este ensino satânico por meio do ritual do santuário, que representava a Cristo. Então, por meio do ritual do santuário, quando um cordeirinho era sacrificado, as pessoas entendiam que um substituto morreria no lugar delas e que o procedimento pagão de sacrificar seres humanos era abominável diante de Deus. E aí vem no momento certo, diz aqui, vindo à plenitude do tempo, ou seja, o tempo que Deus viu que era o melhor, e nós não temos agora como perguntarmos para ele o porquê que ele achou melhor aquele tempo. Ele viu que aquele era o tempo e aí Cristo vem para, através do seu caráter, da sua vida, continuar mostrando que o caráter de Deus que foi apresentado pela humanidade estava pervertido, deturpado, na verdade. E Cristo começa a demonstrar a essência do caráter de Deus. Então, esses foram alguns dos motivos que levaram Cristo a nascer naquela época. E não se esqueça de Gálatas 4:4. É a vontade soberana de Deus quem o define. Nós não temos, assim, o que questionar acerca disso. Muito bem, professor. Muito bem, obrigado pela resposta. Nós temos que ir para um breve intervalo, mas não sai daí não. É rapidinho, aproveite e faça a sua pergunta. A gente volta já já.
Já estamos de volta. Este é o programa Na Mira da Verdade, respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores, você que está aí do outro lado da tela. E a resposta nós estamos baseando na Palavra de Deus. Portanto, se você tem alguma dúvida, manda sua pergunta para a gente. Para você participar, pode mandar pelo SMS, a mensagem aí do seu celular. O nosso número é 12 98151 0101, é facinho, 98151 0101. Manda sua pergunta pra gente ou então pelas redes sociais, facebook.com/namiradaverdade.nt e também no Instagram, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Nós abrimos o programa de hoje falando sobre a Santa Ceia e as perguntas começam a aparecer sobre esse assunto, como por exemplo essa que chegou aqui no nosso blog. Quem mandou foi o Tiago Araújo e a pergunta dele, professor, é a seguinte: é prudente crianças participarem da Santa Ceia? Depende se a criança já tem idade para entender que Cristo morreu na cruz por ela e ressuscitou. Então, isso é um caso que depende, não temos como estabelecer uma idade, porque há crianças com 8 anos maduras, há crianças com 10 anos que não são maduras. Então, isso é algo que os pais, juntamente com o pastor ou a liderança da igreja, têm de avaliar. Mas a partir do momento que a criança entende, sim, né, que a Santa Ceia, que o suco da uva representa o sangue de Cristo derramado na cruz, o pão representa o corpo dele oferecido por nós, e que ao usarmos desses emblemas, estamos expressando fé na morte e ressurreição de Cristo. Se a criança entende isso, ela é apta para participar da Santa Ceia. Se não entende, é melhor não participar ainda. Muito bem, professor. Essa pergunta é uma pergunta residente aqui no programa, mas eu acho que vale a pena nós colocarmos para que a gente consiga ajudar mais e mais pessoas. É um assunto muito presente nos dias de hoje. E a pergunta, quem mandou foi a Elaine, pelo nosso Facebook. Ela diz o seguinte: como Deus encara o suicídio? Professor, na Bíblia, como é encarado o suicídio? O suicídio, a pessoa perdeu a chance de salvação? Um dos maiores mitos que existem, né, é o mito de que todo o suicida vai perder a salvação. A pessoa, quando afirma isso, ela não para analisar que ela está limitando, não é, a eficácia do sacrifício de Jesus. É como se Jesus pudesse perdoar, por exemplo, o rei Manassés, que ali em 2 Crônicas 33, foi tão ímpio que matou os próprios filhos dele, oferecendo-os às divindades pagãs. Então Deus pôde perdoar o rei Manassés, mas não pôde perdoar um suicida. É um contrassenso sem tamanho, né? É dizer que o sacrifício de Cristo pode perdoar certos pecados e outros não. Então, primeiramente, por isso nós já não deveríamos aceitar esse ensinamento. Em segundo lugar, as pessoas na Bíblia que se suicidaram e que vieram a perder a salvação não foi pelo suicídio em si, foi pela rejeição a Deus. E um terceiro ponto que eu gostaria de destacar: a Bíblia apresenta um caso de uma pessoa que, para poder vingar-se e para vingar também o nome de Deus, ele acabou suicidando-se. E esta pessoa se encontra na galeria dos heróis da fé, ou seja, não está perdida, porque um perdido como exemplo na galeria dos heróis da fé seria um erro de Deus, não é? Vamos ver qual é essa pessoa. Vamos ver aqui o que está no livro de Juízes. Creio que é Juízes, deixa eu ver se é Juízes realmente. Isso, Juízes capítulo 16, a partir do versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa,
e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Claramente Sansão atentou contra a própria vida aqui. Mas Deus, como é o único conhecedor do coração de um ser humano, Deus, como é o único juiz justo, capaz de considerar todos os aspectos da vida de uma pessoa, Deus, como o único que pode realmente dizer quem pode se salvar e quem pode se perder, Deus inspira o autor de Hebreus a colocar Sansão na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:32. Então, quem é o ser humano para dizer que todo suicida está perdido? O ser humano que fizer isso, ele é arrogante, está se colocando no lugar de Deus. Então, se você tem um parente que atentou contra a própria vida, tem esperança. Tem esperança porque o sangue de Cristo derramado na cruz pode sim perdoar tal pessoa. E muitos que morreram crendo em Cristo e que por uma fatalidade desenvolveram uma depressão em nível 3, que nem sabiam direito o que estavam fazendo, muitos estarão no reino dos céus, porque a graça de Jesus os colocará lá. Então, creia nisso, desfaça-se desse mito absurdo e não espalhe-o para outras pessoas. Muito bem, professor, muito bem. Estou aqui acompanhando o Facebook, o pessoal que está participando. A próxima pergunta é do Josimo Paiva. E a pergunta dele é o seguinte, professor. Se os adventistas são holísticos, como explicar Jó, capítulo 34, versos 14 e 15? Eu abri aqui em duas versões da Bíblia, vou ler aqui na revista corrigida, atualizada. Veja aqui o que diz Jó, capítulo 34, versos 14 e 15. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Dando a entender aqui a separação de alma, espírito e corpo, professor. Como a gente explica esse texto de Jó, capítulo 34, versos 14 e 15? Eu só não entendi a princípio por que o irmão disse assim, o irmão que mandou a pergunta, né? Se os adventistas são holísticos, né? Você deveria ter perguntado, irmão, assim, se a Bíblia é holística, por que Jó 34, né? O irmão está pressupondo que somente nós apresentamos o ser humano como um ser integral, né? A sua pressuposição não é correta. Até porque muitos teólogos cristãos, tanto evangélicos quanto católicos, estão voltando para a Bíblia e crendo no chamado holismo bíblico. O que é o holismo bíblico? A palavra holos no grego quer dizer integral. Então, o holismo é a crença de que o ser humano é um ser integral e que só pode haver vida com a união do corpo, alma e espírito. A partir do momento em que se separa um desses elementos, ocorre a morte e não existe consciência nesse processo. Né? O que acontece em Jó 34, 14 e 15 é o seguinte: é citado espírito e sopro só por uma questão de reforço. Isso é comum na poesia hebraica. Não que ele quer dizer que o espírito é uma coisa e sopro é outra. Se você olhar aqui no próprio contexto, né, diz assim, junto toda a carne expiraria e o homem voltaria para o pó. Ou seja, este homem que perde o sopro e o espírito, que é a mesma coisa, só que utiliza-se o termo duas vezes, né, para reforço, ele volta para o pó. Aqui não diz que ele vai para algum lugar intermediário, para o céu ou para o inferno, diz que volta para o pó, o próprio contexto diz. E você deveria também considerar outros versos do próprio livro de Jó. Por exemplo, Jó 14, 10 a 12. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca,
assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Então o irmão tem que ler Jó 34, mas Jó capítulo 14, 10 a 12 também, que apresenta a morte como um sono. Ler também Jó capítulo 7, versos 9 e 10. Então é assim que nós chegamos à conclusão de uma doutrina, né? Não pegando um verso isolado, mas pegando vários versos sobre o assunto para depois chegarmos à nossa conclusão. Muito bem, professor. Uma perguntinha aqui agora. Quem mandou foi o Magno Alves. A pergunta dele é a seguinte. Apocalipse 22, versos 18 e 19 diz que não posso acrescentar ou tirar nada. Mas isso seria no livro do Apocalipse, como alguns apologetas dizem, e ainda falam que não poderia mudar neste livro e na Bíblia poderiam mudar. Olha só, ou seja, não pode mudar no Apocalipse, mas pode mudar na Bíblia. E então, professor, é isso mesmo? O que está dizendo em Apocalipse, professor, é apenas para o livro do Apocalipse e a Bíblia pode ser alterada? Ou é para a Bíblia toda, que não se pode tirar nada? Tem gente que realmente não tem o que fazer, né? O pessoal gosta de inventar moda. Veja bem, olha a dedução, né? Se Apocalipse 22, 18 fala só para não tirar nada do Apocalipse, então eu posso tirar da Bíblia. O indivíduo que pressupõe isso, ele já é desonesto. Por quê? Porque ele já quer manipular a Bíblia. Ele já não é honesto com a Bíblia, né? Então vamos provar que a Bíblia não apoia esse tipo de desonestidade espiritual. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que Apocalipse 22, 18, não é? Se aplica primeiramente ao livro do Apocalipse. Obviamente que, por extensão, você pode aplicar a toda a Bíblia, mas o propósito principal aqui é o livro do Apocalipse. Mas nós temos, por exemplo, um texto aqui em Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6, que mostra que o restante da Bíblia também não pode ser alterado. É cada um que aparece que eu vou te contar uma coisa. Provérbios 30, versos 5 e 6, ó. Toda a palavra de Deus é pura, ou seja, aqui não está falando só do Apocalipse, não é? Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A Bíblia diz que quem muda qualquer coisa da palavra de Deus, e aqui nem está falando agora do Apocalipse, é um mentiroso. Então, se esse apologeta falou isso para você, ele é um mentiroso. E se ele não se arrepender, Jesus chama ele em João 8,44 de filho do diabo, porque é o diabo que gosta da mentira. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui chegou, não tem o nome da pessoa, ela é Batista, do Rio de Janeiro, e diz assim, gosto muito do programa. E ela quer saber uma curiosidade. A gente sabe que ali o povo de Israel, em um determinado momento, começou a clamar a Moisés, ou reclamar a Moisés, né, que no Egito eles comiam carne. E aí a pergunta que chegou aqui é o seguinte, por que o povo de Israel pediu carne para comer, se eles saíram do Egito com ovelhas e gados, conforme Êxodo 12, 38. Existe uma lógica por que o povo pediu isso? Ou o povo estava apenas murmurando mesmo, reclamando de tudo, sem sentido, professor? Não, porque ali quando lemos, ó, é importante o nosso telespectador ler Êxodo capítulo, a partir de Êxodo capítulo 16. Por que eles estavam reclamando? Eles estavam reclamando porque Deus estava fazendo uma reeducação alimentar deles e dando para eles o maná, né? E eles chegaram ao ponto de falar, estamos enjoados deste maná. E aí disseram o seguinte, estamos com saudade das carnes, das coisas que tínhamos no Egito. Então era um povo ingrato, né? Então não porque eles não tinham animais, mas é porque Deus, o tipo de alimento que estava sendo possível eles terem naquele momento, né, era o maná. Só que eles não queriam aceitar a alimentação proposta por Deus e continuaram reclamando, né? E Deus daria para eles depois outros alimentos também,
né? Só que eles não quiseram esperar o tempo de Deus. A dureza de coração deles fez com que eles reclamassem. Então, o contexto ali é o contexto do maná, do qual eles estavam enjoados. Muito bem, eu queria aproveitar e oferecer para você o nosso curso bíblico. Você que gosta do que a gente apresenta aqui no Na Mira da Verdade, sobre a Palavra de Deus, eu queria oferecer para você um curso bíblico. Você aprender um pouco mais ainda da Palavra de Deus. É gratuito, você não paga nada. Essa revista aqui, ó, é um curso bíblico no formato de revista. São 16 lições que contém essa revista e você pode tê-la na sua casa entrando agora no nosso blog. novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai ver ali que no canto direito tem assim, peça seu curso bíblico gratuito. Você clica lá, você vai ser direcionado para fazer um cadastro e você vai receber aí na sua casa o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Ele é excelente para os dias em que vivemos e os assuntos que contém esse curso bíblico vai abrir a sua mente para a Palavra de Deus. Peça agora mesmo, é um presente nosso. Se preferir, pode ligar também no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente nosso para você. Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta, você pode participar do programa mandando suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 981510101, eu recebo aqui. Pelas redes sociais, facebook.com/namiradaverdade.nt e também o nosso Instagram, @namiradaverdade. Participe, mande a sua dúvida pra gente, como por exemplo essa que chegou aqui pelo SMS. O nome é Boa Noite, sou Cristane, de Imperatriz, no Maranhão, e a pergunta é a seguinte: professor, ela quer saber o seguinte: explica-me Colossenses 2, 16, 17, sobre o sábado ser sombra das coisas futuras. Essa eu acho que é uma pergunta clássica, né, professor? Sim. Colossenses 2, 16, todos tem dúvida com relação à guarda do sábado e muitos utilizam desse texto para dizer que realmente o sábado é apenas uma sombra do que foi. Como é que a gente explica isso, professor? Vamos abrir aqui em Colossenses 2,16. Vamos fazer a leitura e vamos ver o que Paulo realmente quer aqui ensinar nesse texto. Primeiramente diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Isoladamente, parece que Paulo está dizendo aqui para ninguém julgar ninguém pelo dia que está aguardando, se a pessoa guarda ou não o sábado, dias de festa, lua nova, coisa em relação à comida, porque tudo isso é sombra daquilo que haveria de vir e que a realidade é Cristo. Só que nós temos que ter cuidado com essa interpretação, porque ela está baseada apenas em 2 versos. O ideal é nós lermos, obviamente, toda a carta aos Colossenses para uma interpretação. E aqui, neste caso em especial, nós podemos aqui fazer uma breve análise de alguns versos do capítulo 2 para entendermos em que sentido o sábado foi mencionado aqui nesse contexto. Existem diferentes interpretações, eu não vou apresentar essas diferentes interpretações, vou apresentar aqui no momento eu acho a mais viável. E pode ser que no futuro eu mude, Porque há textos da Bíblia dos quais nós sempre estaremos aprendendo coisas, Então, primeiramente, aqui no contexto de Colossenses, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo não estava recebendo o devido enfoque na igreja de Colossos.
Paulo aqui no capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim, ó, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua vã filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então veja, a pessoa de Cristo estava sendo ofuscada aqui, diante dos olhos da igreja de Colossos. E nesse contexto, depois de lermos sobre o sábado, os dias de festa, nos versos 16 e 17, olha o que estava acontecendo também nessa igreja, verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Então veja, Cristo estava sendo ofuscado, anjos estavam sendo cultuados, e quando você vai para frente, aqui nos versículos 20 a 23, você percebe outros problemas. No verso 21, por exemplo, ó, verso 20, se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de, olha essa palavra aqui, ó, rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, quais são os problemas? Em qual conjunto de problemas o sábado é mencionado aqui? Numa igreja que ofusca a pessoa de Cristo, da vida das pessoas. Nesta igreja eles cultuavam anjos, praticavam o rigor ascético. Então, o que nós entendemos aqui? Que as festas judaicas, incluindo o sábado, estavam sendo observados de uma forma errônea e estavam ocultando Cristo da vida das pessoas. Paulo não estaria aqui sendo contra as festas judaicas e nem mesmo contra o sábado, porque o próprio Paulo guardou o sábado em Atos 16, 13 e outros textos, mas ele está sendo contra uma observância do sábado num contexto de sincretismo religioso. Que Paulo não poderia estar falando contra do sábado em si, podemos perceber no exemplo apostólico de observar o sábado. Então, só um exemplo, em Atos 16, 13, ele observa o sábado em um território pagão. Alguns alegam assim, Paulo guardava o sábado porque era judeu. Nada disso, ele não guardava o sábado só por ser judeu, guardava porque era um mandamento de Deus. Tanto que até num território pagão ele guardou o sábado. Em Atos 16, 13 dizia assim, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então no sábado, Paulo foi adorar a Deus ali em meio à natureza, pregar para aquelas pessoas que estavam ali. Então de que forma Paulo estaria falando mal do sábado em Colossenses, se Paulo era um observador do sábado? Então ele falou mal de uma observância distorcida que estava ofuscando Cristo da vida das pessoas. Este é o contexto. Muito bom, professor. Obrigado mais uma vez pela resposta. Essa pergunta aqui agora chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Jesus. Ele diz o seguinte, meu nome é Jesus de Souza, tenho 14 anos, moro em Teresina, Piauí. Gostaria que respondessem minha pergunta. Obrigado, Jesus, pela sua participação. De acordo com a profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, Jesus deixa o lugar santo e vai para o lugar santíssimo para interceder por nossos pecados. Assim dizendo em 1844. Então, quer dizer que Jesus não intercedia pelas pessoas antes disso?
Conseguiu entender, professor? Consegui. Se nós, os adventistas, falamos que a partir de 1844, contextualizar aqui o nosso telespectador, se nós, adventistas, afirmamos que a partir de 1844, biblicamente, Jesus passa do santo para o santíssimo no santuário celestial. Como é que fica? Se ele está intercedendo ou está julgando a gente antes, como é que ficou? Ele não tinha intercessão? Só agora que ele está no Santíssimo que ele intercede por nós? Não, o nosso jovenzinho não entendeu direito a doutrina, tá? Porque nós não ensinamos assim, né? Nós ensinamos que depois de 1844, Cristo, além de interceder, o que ele já fazia antes, agora ele é juiz, né? Nós não ensinamos que ele só passou a ser intercessor a partir de 1844, porque senão a humanidade não teria sobrevivido sem um intercessor no céu, né? Então, desde sua ascensão, Cristo é o nosso intercessor. O que aconteceu após 1844 foi que Cristo acumulou uma segunda função. Além de ser advogado e intercessor, agora ele é juiz. Tá? Então, simplesmente isso. E com isso, não temos como nos perder. Ele sempre vai estar do nosso lado, professor. Ele Exatamente. é o advogado e também é o juiz. Basta a gente aceitar o amor dele por cada um de nós, não é isso? É isso mesmo. O que a doutrina do juízo quer nos ensinar é isso. Vai se perder quem quiser, né? Porque se o nosso juiz é o nosso advogado de defesa, só vai se perder quem realmente quiser. E negar isso, né? Sim, negando a salvação em Cristo. Verdade. Muito bem. A próxima pergunta aqui chegou, nós temos ainda um tempinho, chegou aqui pelo nosso blog. Quem mandou foi o Edson Teles Braga. Ele é de Itapajé, no Ceará, e a pergunta dele é a seguinte: eu gostaria de entender Eclesiastes 7, de 15 a 17. Até que ponto devemos ser justos demais? Olha só o questionamento. Sabe por quê? Salomão, quando escreveu isso aqui, realmente quando a gente lê aqui na Bíblia, a gente fica meio confuso. Olha só o que disse. Verso 15. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem. Há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Verso 16, por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mau demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Duas perguntas. A pergunta é o seguinte, professor: será que a gente não pode ser nem bom demais e nem mal demais? Como é que é isso? Tem que ser mais ou menos? O que ele quer falar aqui no contexto, do verso 15 ao 22, se chama moderação. Não é ser um fanático, não é ser um legalista. É isso que ele quer falar aqui, né? Então, o objetivo dele é não seja demasiadamente justo. Tem uns que querem ser demasiadamente justos, mas não é pela motivação correta, é legalismo mesmo, é fanatismo. Nem exageradamente sábio, porque te destruiria a ti mesmos. E aí depois ele cita também o exemplo do perverso, não sejas louco porque morrerias fora do tempo. Ele vai citando coisas do dia a dia, né, para dizer o seguinte: olha, seja equilibrado e moderado em tudo, não vá para um extremo e não vá para nenhum outro. Então esse é o propósito aqui de Salomão. Eclesiastes ele escreve quando ele está numa perspectiva mais negativa da vida, mas também com muita sabedoria. Ele está com uma perspectiva mais negativa, bem diferente de Provérbios, mas aqui, mesmo com a perspectiva negativa, ele acaba dizendo: olha, seja equilibrado. Agora, ele não quer que você desvalorize a lei de Deus, que você seja mau, porque ele conclui o livro dele dizendo o seguinte no verso 13, ó: de tudo o que se tem ouvido, a suma, a conclusão, de tudo o que eu disse, até agora a conclusão é a seguinte: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E aí ele fala no verso 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então ele conclui falando para temermos a Deus e obedecermos, porque
ele vai trazer todas as obras ao juízo. E no capítulo 7 ele está dizendo moderação, moderação em tudo, não vá para um extremo nem para o outro. Muito bem, professor, temos 2 minutinhos, mas eu acho que você consegue responder essa aqui que chegou pelo SMS. Quem mandou foi o Heraldo, ele é de Belém do Pará, ele diz o seguinte: me responda, por que Jesus começou o seu ministério fazendo o milagre da transformação da água em vinho? A minha pergunta para você é a seguinte: tinha algum propósito Jesus transformar a água em vinho, professor? Veja, nós temos que perguntar primeiramente aonde e em que momento Cristo fez esse milagre, e aí nós vamos entender. Em João 2 nós percebemos que ele transforma a água em vinho numa festa de casamento. Então o que ele estava fazendo? Ao realizar o seu primeiro milagre numa festa de casamento, além dele estar dando ali um início singelo ao seu ministério como Messias, ele faz esse milagre no casamento, transformando água em vinho, dando a sua aprovação a esta instituição que foi criada por Deus no Jardim do Éden. Então este era um dos principais propósitos, além de começar ali o seu trabalho como Messias. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade, mas eu não canso de dizer para você, estude a Bíblia. Faça cursos bíblicos que oferecemos aqui em toda a programação da Novo Tempo. Com certeza a sua vida vai ter mais sentido em compreender o amor tão grande do nosso Deus que chega a nos constranger. Leia a Bíblia. O programa Na Mira da Verdade existe para isso, motivar você a estudar mais a Bíblia. Você pode ser como Leandro, saber exatamente o que a Bíblia tem a dizer. Basta estudá-la. Professor, obrigado mais uma vez pelas respostas aí, baseando-se na palavra de Deus. E a gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Agradecemos também, Tito, ao nosso telespectador e ouvinte por ter acompanhado o programa. E sempre fazemos questão de recordar que se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!